Bora pra essa história aqui, coloca a reportagem no telão, vem comigo, Balanço Geral, agora 12h33. Com certeza a senhora já comentou com alguém, né? Ou na sua casa, ou com os seus filhos, ou com os amigos, ou no grupo do Zap. Já recebeu esse caso aqui, olha, uma história que todo mundo comenta. Uma mulher que levou o suposto tio até uma agência bancária com um objetivo. Ela queria pedir um empréstimo no nome dele. Só que tem um detalhe que pegou na hora de liberar a grana para a sobrinha. O tio estava morto. Ela levou um cadáver em uma cadeira de rodas para assinar a liberação do empréstimo no banco. Balança que eu quero ver. O vídeo é chocante. O homem na cadeira de rodas ao lado dessa mulher está morto. Mesmo assim, ela tenta fazer com que ele assine um documento. Tio Paulo, Alfiane, o senhor precisa assinar. Se o senhor não assinar, não tem como. Quem fala é a sobrinha do idoso, que tinha 68 anos. Ela quer a assinatura dele para conseguir sacar 17 mil reais de um empréstimo que já havia sido feito no nome dele. A todo momento ela conversa com o tio e age como se ele estivesse vivo. Segura, tio. Assina para não me dar mais dor de cabeça aqui no cartório, no celular, que eu não gosto mais. Tá assistindo alguma coisa, mas ele não diz nada. As funcionárias do banco então percebem que tem algo de estranho. Eu acho que ele não tá legal. Tio. Ele não tá bem, não. São elas que decidem chamar o socorro. Assim que os médicos chegaram, constataram que o idoso não estava vivo e o levaram até o Instituto Médico Legal. Já ela foi levada para a delegacia para prestar depoimento à polícia. Érica de Souza Vieira Nunes acabou presa em flagrante, acusada de furto mediante fraude e de menosprezar um cadáver. Ela vai responder por crime. E nós estamos vendo toda a conduta dela para ver a adequação típica no qual ela vai entrar. Provavelmente será estelionato ou até furto mediante fraude. A polícia vai investigar agora quais foram as causas e as circunstâncias da morte do idoso. Os investigadores também querem saber se a mulher que o levou já sem vida até o banco para retirar o dinheiro do empréstimo teve algum envolvimento no falecimento dele. Segundo o delegado, era ela quem cuidava do tio. O principal é a gente continuar a investigação para identificar demais familiares e saber se quando esse empréstimo foi realizado, se ele estava vivo, qual a data desse empréstimo. Olha, tentar entender, né, quanto tempo esse tio já tinha perdido a vida, né, e ainda, além de tudo, saber, né, sobre essa questão da morte dele, né? Esse tio morreu de que forma? Foi aí com maus tratos, morreu aí de morte natural? É o que a polícia também está começando a desconfiar até da causa da morte deste idoso, tá? Bom, quando a gente vê uma reportagem como essa, a gente fica se questionando até onde uma pessoa é capaz de chegar para cometer um crime como esse aí, né? Um crime que é impressionante, impensável. É isso que a gente vai abordar agora, esse tema, no nosso Balanço Entrevista. E olha, para tentar descobrir essa resposta, nós recebemos aqui no nosso Balanço Entrevista de hoje a psiquiatra, né? Vamos conversar com a doutora, está com a gente aqui. Doutora, muito bem-vinda aqui no nosso Balanço Geral, obrigado pela presença. Obrigada. A doutora que está com a gente aqui hoje para falar justamente sobre isso. Doutora Thaís Bassi. Isso. Doutora, bem-vinda, doutora. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos perguntar já, porque todo mundo gostaria de tentar entender, e eu imagino que a medicina possa tentar encontrar uma alternativa para explicar uma pessoa como essa, que comete um tipo de crime como esse. Nós vemos aqui no Balanço Geral, doutora, vários golpes todos os dias, mas um golpe como esse chegou a chocar muita gente, praticamente toda a nossa sociedade. Doutora, boa tarde. Boa tarde, Martim. Realmente, é algo que chama muito a nossa atenção, causa uma comoção nacional, né? E eu acho que tem vários pontos aí que dá para a gente avaliar. Muitas vezes vão ser mais incógnitas do que respostas, mas sempre dá para a gente levantar alguns pontos aqui sobre o que pode ter acontecido. E no caso dessa mulher, a gente tem até imagens dela aqui, depois que ela foi levada para a delegacia, e no momento que ela conversa ali, fazendo de conta que ele está vivo, ó tio, vai assinar, ó tio, não, está tudo bem, tal. Ele é assim mesmo, o pessoal questiona, até as funcionárias começaram a gravar, porque perceberam que tinha algo de errado.
Analisando traços dessa mulher, a gente percebe realmente que tem algum tipo de distúrbio ou realmente ela é uma grande criminosa, né, doutora? Assim, é muito difícil de dar um veredito, de bater o martelo só avaliando a imagem. Muito provavelmente, eu acho que seria prudente ela passar por uma avaliação psiquiátrica para julgar a capacidade dela de avaliação da realidade, de entendimento do que ela estava fazendo, para definir se tinha ali algum transtorno, para excluir, na verdade, ou se foi uma ação deliberada. Nós temos muitos casos, né, como, por exemplo, o caso de Barretos, onde houve também um crime muito brutal de uma pessoa, uma senhora, que na época acabou recebendo até um jovem na casa dela, e esse jovem acabou traindo a confiança, assassinando, enterrando essa mulher, e depois fez vários gastos, enfim, né? Mas, quando ele foi preso, a defesa alega insanidade mental, né? Esse seria também uma espécie de um artifício usado aí pela parte jurídica para conseguir com que a pessoa não pague pelo crime que ela cometeu, doutor? Sim, muitas vezes acontece isso, as pessoas são mal orientadas, na verdade, de tentar alegar insanidade, alegar padecerem de algum transtorno mental, mas por vezes isso acaba sendo pior. Seria melhor ela responder pela justiça comum, vamos colocar assim, ser considerada imputável, do que de repente ir para um manicômio judicial. Agora a gente está tendo algumas mudanças na legislação, mas é mais difícil de sair do manicômio judicial do que da prisão convencional. E olha, tem algumas perguntas, inclusive, que o pessoal tem mandado aqui. Por que algumas pessoas simplesmente não se importam em prejudicar os outros em benefício próprio, doutor? Sim. Então, Valentim, eu diria que tem 2 pontos para a gente avaliar. As situações externas, então, assim, situações extremas tendem a levar a gente para atos extremos. Por exemplo, aquele acidente de avião que teve nos Andes com um time de futebol, que eles ficaram 72 dias, era uma situação extrema. Virou um filme, inclusive. Exatamente. Indicado ao Oscar, não sei se chegou a ganhar, mas enfim. Eu acredito que as pessoas ali normalmente não comeriam carne humana, mas naquela condição elas foram levadas a isso. Então tem sim os fatores externos, mas também o fator individual de cada um, que aí entra assim, os seus princípios morais, quais são suas crenças, sua religião, quais são os seus valores, até onde você vai, por cima de quem você está disposto a passar. Então isso depende de cada um. E nesse caso também, uma outra pergunta, olha, esse comportamento pode ser alguma influência ou já é da índole, da formação da pessoa? Exatamente. A gente vai estruturando a nossa personalidade, mas tudo gira muito em torno dos limites e de como que a gente lida com o não. Então, tem pessoas que se angustiam, tem pessoas que ficam ansiosas, tem pessoas que não entendem simplesmente esse limite e outras entendem, mas ignoram, que são as que acabam cometendo os atos ilícitos. E nesse caso, até a curiosidade, né, quando um profissional, no caso psiquiatra, né, um psicólogo, ele é chamado até para acompanhar um caso como esse, tem alguns traços que vocês identificam que tornam a pessoa mais propensa a cometer esse tipo de crime, doutor? Sim. Falando dos transtornos de personalidade em si, né, tem o transtorno de personalidade antissocial que caminha para a psicopatia. E uma característica marcante é justamente isso, o não apreço pelas regras sociais, o simplesmente não ligar, e isso pode caminhar, sim, para roubo, para violência e vários outros crimes, é um não se importar. E no caso da vítima, né, pensando pelo outro lado, né, as pessoas que acabam se envolvendo ou caindo em um golpe, quando são enganadas, até esse poder de persuasão que esses criminosos têm, né, a vítima muitas vezes fica com medo disso se repetir. Aí a gente teve essa semana até um caso aqui, que a nossa equipe foi até a casa de uma mulher que teve a casa invadida e ela ficou com medo de abrir a porta. Será que são vocês mesmos? Não vou abrir. Prova que a equipe de reportagem está aqui na porta. Como a pessoa lidar com esse trauma, com esse medo, quando ela é vítima de um crime ou vítima de um golpe? Exatamente. É horrível a sensação, né? Assim, de impotência, de frustração. Eu mesmo também já tive um perfil hackeado e a sensação de, putz, como que eu pude cair nisso, como que eu fui burra. Mas eu acredito que com pessoas próximas é ainda pior porque envolve a questão da confiança, sabe? De você acreditar na pessoa e de repente ter essa quebra. Então pode sim ser muito difícil. A gente espera, né, que por alguns dias isso seja compreensível, mas isso pode se estender por mais tempo e aí sim é quando as pessoas devem buscar ajuda.
Olha, tem muita gente aqui mandando até perguntas e também dando opinião, né? Sobre essa questão, que é o caso dessa mulher, né? Olha, absurdo, por exemplo, aqui, né? A Edilane da Vila Raipos em Franca, ela fala absurdo levar um cadáver até o banco. Até onde vai a ganância do ser humano? Tem que ser presa e pagar pelo ato. E a palavra ganância também cai muito bem nesse caso, doutora? Sim, e hoje, assim, né, a psiquiatria está em moda. Então, as pessoas querem justificar tudo com transtorno, com distúrbio, com doença, mas tem uma psicanalista que eu sigo que eu acho bem interessante, que ela diz que, assim, às vezes, nem tudo é transtorno, às vezes a pessoa é só sem noção, chata ou sem caráter mesmo. Entendi, aí já vê a personalidade da pessoa mesmo. Exato. Né? Olha, Valentim, estou aqui ligado no Balanço Geral, também comentando, achando um absurdo esse caso, e aqui falando também sobre a questão criminal, né? Como disse o delegado, a princípio ele teve até receio de tentar enquadrar ela em quais crimes, né? Porque realmente é um caso que, eu vou ser sincero, doutora, eu nunca tinha visto, e o que chama mais atenção é a forma com que ela conversa com ele, tenta convencer as pessoas que estão em volta, né, que ele está bem, que ele é daquele estado porque ele está, né, para ela já é habitual conversar com ela nesse estado que ele estava, né, e tentar convencer as pessoas que ali era mais um dia comum na vida dele, né, doutor? Exatamente. Chama atenção isso, né? Se você parar para pensar, como que a pessoa acha que isso teria dado certo em algum momento, né? E tentar também entender toda essa situação. Bom, doutora, aproveitando que a gente está aqui, né, até agradecendo o pessoal de casa que está interagindo, quais são os sinais de alerta desse comportamento manipulador que as pessoas precisam ficar atentas, então, nesse dia a dia, quando você, né, recebe uma pessoa na sua casa, ou até uma pessoa que entra em contato e fala, olha, estou com uma oportunidade imperdível aqui, quero conversar com você, e você acaba recebendo essa pessoa, o que a pessoa precisa ficar atenta para não ser vítima de um golpe como esse? Justamente, Valentim, eu acho que é muito isso do dia a dia mesmo, da gente mais observar do que falar e perceber, às vezes, algumas incongruências do que a pessoa fala, do que ela faz, algumas mentiras, coisas que não batem. Tudo isso leva a gente a desconfiar, usando aquela frase batida, né? Quando a esmola é muito, o santo desconfia. Hoje ficar bem atenta com os crimes digitais, ligação por telefone e tentar tomar as medidas cabíveis. Eu, por exemplo, não atendo telefone de número que eu não conheço. Eu acho que ficar atento a isso, assim, às falas e ao comportamento das pessoas no dia a dia. Quando que a pessoa deve procurar ajuda profissional? Eu acredito que, assim, quando foi vítima do golpe, é compreensível que ela fique frustrada, fique triste, chateada por algum tempo, não mais que um mês. Se esse período se estende, a pessoa não dá conta de tocar a própria vida e fica muito pensativa disso, evita lugares, evita conversar com as pessoas, aí sim, é sinal de buscar ajuda psicológica, psiquiátrica, dependendo. E até aproveitando a presença da doutora aqui, né, uma psiquiatra aqui ao vivo, você que está chegando agora no Balanço Geral, 12h45, nós estamos repercutindo justamente esse caso, né, que chocou todo o Brasil, muita gente acompanhou aí essa mulher, né, essa golpista, levando o próprio tio sem vida até um banco para tentar um empréstimo. Mas, doutora, muita gente acaba fazendo essa confusão, né, entre psiquiatra, psicólogo, terapeuta. A doutora, aproveitando esse momento, explicar para quem está em casa qual profissional buscar em qual momento. A grosso modo, assim, falando de uma forma bem generalizada, o instrumento de trabalho do terapeuta é o diálogo, é a fala e são as queixas, as angústias do paciente e que não vai necessariamente ele passar por um tratamento medicamentoso. Já o psiquiatra, claro que ele vai ter toda a escuta necessária para pensar ali num diagnóstico ou pelo menos elaborar algumas hipóteses, mas muitas vezes a intervenção medicamentosa, farmacológica entra em ação, em casos mais graves. E isso nunca deve ser feito de maneira, né, uma automedicação. De forma alguma. Ou opinião da vizinha, ou o amigo que tomou que foi bom. Tem que ser sempre um tratamento individualizado. E hoje em dia nós temos, além desses golpes que prejudicam demais, né, essa questão da saúde mental, nós temos um tema muito importante que é justamente esse cuidado não só com o corpo, mas também com a mente, né, doutora? Exatamente. Eu falo, né, a gente tem essa tendência de separar mente e corpo, mas eles estão muito interligados. Um exemplo clássico é, por exemplo, quando você fica mais nervoso, de repente ataca uma gastrite. Então, na verdade, é tudo integrado, a gente tem que cuidar dos dois da melhor forma possível.
Tá certo. Muito obrigado, doutora Thaís Bassi, comigo, psiquiatra, ao vivo aqui no Balanço Geral, repercutindo um pouco para a gente tentar entender os traços dessas pessoas que aplicam também esse tipo de golpe, como esse que chocou toda a nossa região, né? Na verdade, todo o Brasil, porque é um golpe que acabou sendo repercutido de maneira nacional. Doutora, muito obrigado. Quem quiser qualquer contato, ou com a doutora, ou também quem precisa de qualquer tipo de ajuda, pode procurar também a rede pública, né? Claro, com certeza. SUS, posto de saúde, temos os ambulatórios, atendimento de urgência, pronto-socorro, tudo isso está disponível. Muito obrigado, doutora, pela presença aqui no nosso Balanço Geral, sempre muito Obrigada. bem-vinda. E a gente vai, claro, agradecer aqui a doutora que aceitou o convite. E se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato nos canais que a doutora sugeriu aqui no nosso Balanço Geral, tá bom? Esse foi o nosso Balanço Entrevista de hoje. E olha, toda semana você tem alguma sugestão, quer trazer algum tema pra gente, algum profissional, você pode participar com a gente direto aí no nosso WhatsApp. Vou colocar o número na tela, 99314-5246. Você manda pra cá, interage e participa com a gente, tá? Fala, Tiago, tem sugestão de uma entrevista na próxima semana? Ó, participa, manda pra cá no nosso WhatsApp do Balanço Geral, tá?